hoje é o nosso 33º seminário, 11 de abril de 2024, né? Nossa quebra-cabeça eterna, quebra-cabeça, estamos montando, né? E como estamos, né? Cada vez monta mais uma peça. E hoje, na verdade, nós vamos falar, bom, vamos lá. Uma coisa, eu trouxe para vocês um vídeo falando, na verdade são 2 vídeos, um pequenininho e esse um pouquinho maior, do que seria matéria e energia, para que a gente comece, apesar que a energia, mas enfim, vamos lá, eu não vou complicar não, é isso aí. Matéria e energia. Esse é provavelmente um dos mapas mais importantes para quem está iniciando os estudos na química. Nele, você verá as principais definições atribuídas a esses 2 conceitos básicos da ciência. E bem, eu coloquei bastante energia para fazer esse vídeo, então bora nele! Segundo a definição clássica, matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Por exemplo, uma caneta, um pedaço de papel, um tronco de uma árvore, quase tudo que você pode ver e tocar, inclusive você, eu, nós, todos somos constituídos de matéria, porque possuímos massa e ocupamos lugar no espaço, ou seja, um certo volume. Daí você me pergunta, João, não podemos ver nem tocar o ar atmosférico. Ele é matéria? E eu te respondo, é claro que sim. Assim como esse óculos, o ar atmosférico possui massa e ocupa lugar no espaço. Mas sim, ele é um pouco mais discreto. Para verificar que o ar é matéria, basta você encher uma bola de aniversário com o ar dos seus pulmões, para perceber que ele ocupa um determinado volume. Agora, se você tentar encher uma bexiga com luz, som ou eletricidade, você vai confirmar que esse evento insano não vai ocorrer porque essas coisas não são formas de matéria, mas sim energia. Portanto, a energia se diferencia da matéria porque não ocupa lugar no espaço, pelo menos não na definição clássica. Assim, a palavra energia é muito frequente em nosso cotidiano, pois ela pode ser consumida, armazenada ou transformada. Logo, existem diversas formas de energia, tais como a energia mecânica, a elétrica, a nuclear, a térmica e a própria energia química. Por exemplo, alguns derivados do petróleo são usados como fontes de energia para colocar os automóveis em movimento, ou uma aeronave. Nestes casos, a energia térmica é transformada em energia cinética. Você também pode estar usando a energia química proveniente de uma bateria para ver esse vídeo por meio de um celular ou de um computador. Ou seja, existem variadas fontes e formas de energia. Mas afinal de contas, o que é energia? Bom, a definição mais comum é: energia é tudo aquilo capaz de realizar um trabalho. E isso pode ocorrer por meio da interação dela com a matéria. Por exemplo, imagine um sistema em que a energia fornecida na forma de calor interage com esse recipiente de água aí. Depois de um certo tempo, a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, podemos dizer que a energia, na forma de calor, realizou um trabalho na matéria porque foi responsável pela mudança de estado físico da água, a vaporização. Isso nos leva ao terceiro conceito que envolve toda a química propriamente dita. Atenção, eu disse toda a química. A palavra transformação é inerente ao estudo da química, pois a química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. As transformações podem ser físicas ou químicas. As transformações físicas também são chamadas de fenômenos físicos e ocorrem quando a composição química do material não sofre alteração. Por exemplo, a água não deixa de ser água quando sai do estado líquido e vai para o estado gasoso, pois a essência de suas moléculas permanecem inalteradas. As transformações físicas, portanto, envolvem as mudanças de estado físico, na qual a matéria possui basicamente 3: sólido, líquido e gasoso. O estado sólido é uma forma rígida onde as moléculas estão presas umas às outras por interações ou ligações químicas. A pressão e temperatura constantes, a sua forma e volume não variam.
Por isso, possuem forma e volume fixos. Já no estado líquido, as moléculas possuem uma certa liberdade, mas dizemos que o seu volume não varia, porque existem forças intermoleculares que mantêm as moléculas unidas. Ou seja, apesar das moléculas possuírem certa liberdade, elas não são totalmente livres para se desprender uma das outras. Logo, elas terão o formato do recipiente que as contém, e por isso a sua forma é variável, enquanto o seu volume é fixo. E se você estiver pensando que no estado gasoso a liberdade das moléculas aumenta ainda mais, você está absolutamente certo. Nesse estado, as moléculas não possuem forma nem volumes fixos, pois as forças intermoleculares são muito fracas para manterem as moléculas unidas. Por isso, elas tendem a se afastar o máximo possível, o que possibilita o gás se expandir por todo o espaço que ocupa, adquirindo, assim, forma e volume variável. Em resumo, os sólidos possuem forma e volume fixos, os líquidos, a forma variável e o volume fixo, e os gases, forma e volume variáveis. Agora, as transformações químicas também podem ser chamadas de fenômenos químicos. Nestes casos, a composição química do material sofre alteração, isto é, a matéria necessariamente sofre transformação de tal modo que se formam novas substâncias químicas no processo. Este é o próprio conceito das reações químicas, ou seja, uma transformação química é uma reação química. Por exemplo, se queimarmos uma folha de papel, a celulose se transforma em carbono, gás carbônico e água. Isso é o que ocorre basicamente em toda combustão. E o próprio fogo é a manifestação energética que se reflete por meio da transformação ou reação química. Um bom jeito de perceber isso é que, em geral, o material que sofre uma transformação química, como a queima de um papel, não pode retornar ao seu estado original. Queimou, já era. Enquanto o material que sofre uma transformação física, como por exemplo a vaporização da água, pode voltar ao seu estado original por meio da condensação. Essa é uma diferença básica entre as transformações físicas e químicas. Finalmente, as propriedades da matéria podem ser classificadas em propriedades intensivas e propriedades extensivas. As propriedades intensivas são aquelas que não dependem da massa da amostra. Obviamente, as extensivas dependem. Por exemplo, se você medir a temperatura de uma mesma amostra com massas diferentes, a temperatura será a mesma, independente da quantidade da amostra analisada. Isto é, a massa da amostra não interfere na temperatura aferida. Por isso, a temperatura é uma propriedade intensiva. Já o volume é uma propriedade extensiva, pois quanto maior a massa de um determinado material, maior será o volume por ele ocupado. Ou seja, o volume depende da massa, por isso ele é uma propriedade extensiva. Para o vídeo não ficar muito longo, vou deixar alguns outros exemplos para você. E essas foram algumas ideias básicas sobre matéria e energia. Porém, microscopicamente, esses conceitos se confundem. Algumas subpartículas podem se comportar ora como onda, transportando energia, ora como partícula, ou seja, matéria. Mas esse assunto ultrapassa o objetivo dessa aula. Bom, e esse é o mapa mental dos conceitos mais básicos da química. Eu espero que vocês tenham gostado. No mais é isso, um abraço e até o próximo vídeo. Eu vou passar mais umzinho pequeno. Depois para. Você provavelmente conhece a equação I igual mc ao quadrado, mas o que ela significa? Bem, o conceito dela é bem simples. Proposta por Einstein, ela relaciona a energia à massa. Isso significa que uma pequena quantidade de massa pode produzir uma grande quantidade de energia se for convertida. Esse princípio é fundamental para entender a energia nuclear, que consiste na conversão da massa de um núcleo atômico em energia. Dessa forma,
é possível obter grandes quantidades de energia a partir de pequenas quantidades de massa, como acontece nas usinas nucleares. Além disso, a equação mostra que energia é massa e massa é energia. Ou seja, massa e energia são duas formas diferentes da mesma coisa, e podem ser convertidas uma na outra. Você provavelmente Eu achei que era interessante dar essa noção de massa e energia. Você vê que dependendo do foco que você vai dar, você vai ter um conceito de energia e massa. Dependendo do outro foco, você vai ter que massa e energia e massa. E todos os dois estão corretos, dependendo do que você está, do nível do que você está estudando, do fenômeno que você está trabalhando, né? Mas é bom que se veja que está sempre ligado, mesmo que você lá no outro, você tenha um movimento de energia cinética, energia potencial, né, de massa diferente de energia, enfim, mas que realiza trabalho, enfim, você veja que ele está sempre junto. E nesse outro conceito que o Einstein traz, que já envolve mais o mundo quântico, enfim, etc., o mundo das grandes velocidades também, né? Você vai ter uma outra visibilidade de energia quiçá, a gente sabe também, não é o caso aqui, porque energia também é um construto, quer dizer, na verdade, energia, o que é energia, a gente até já viu isso em uma outra vez, não nesse curso, mas a gente até viu que energia é um construto da física para falar de determinado algo, né? E realmente a gente nem sabe direito o que é. Mas, enfim, tem alguma coisa aí que queira falar? Porque senão eu vou seguir, eu só queria mostrar essa ideia, né, de que, então, nós estamos nesse universo de matéria e energia, de massa e energia, e ao mesmo tempo a gente está num universo onde massa é energia, energia é massa, quer dizer, né? E a gente tem um universo em expansão, né? A gente já viu isso, eu estou recuperando isso, porque a gente vai falar hoje de uma coisa muito importante para depois chegar, inclusive, no final das contas, chegar na clínica, lá com o Corrute, para fazer todo esse gancho para chegar lá, não hoje, mas o caminho, né? Então, na verdade, nós estamos num ponto de agora de um universo em expansão, que é o presente, né? O nosso universo, portanto, o nosso agora. Então, nós temos um passado, temos o presente e temos uma possibilidade de futuro no tempo e espaço. Tem um outro videozinho aqui também, do universo. Provavelmente você já ouviu dizer que o universo está se expandindo. Mas como sabemos disso? Como sabemos com que velocidade esta expansão acontece? Levou algum tempo até chegarmos ao que hoje conhecemos por expansão do universo. E esse fenômeno nem sempre foi chamado assim. A expansão do universo foi descoberta no início do século XX. Ela foi motivada por dois artigos que foram publicados, um em 1927, de Georges Lemaitre, um padre cientista belga, e outro em 1929, do norte-americano Edwin Hubble. Nesses dois artigos, eles estudavam as distâncias que nos separam de outras galáxias. E eles estudavam também as velocidades com que essas galáxias se afastam de nós. E eles descobriram que existe uma relação entre velocidade e distância. Todas as galáxias estão se afastando de nós. Essa é a conclusão sobre a expansão do universo. Isso poderia parecer para alguém que a gente está no centro do universo e tudo está se afastando de nós. Mas esse mesmo resultado poderia ser obtido por um astrônomo que vivesse em outra galáxia muito distante. Para ele também, ele veria as galáxias todas se afastando dele. Ou seja, esse resultado é o mesmo em qualquer lugar do universo que a gente esteja. Então, isso não quer dizer que a gente está no centro do universo, e isso não permite nem a gente concluir que o universo tenha um centro. Estudos como de Lemaitre e Hubble serviram de base para entendermos que existe uma relação direta entre velocidade e distância na expansão do universo. Mas como isso funciona? Uma parte interessante desse estudo é entender
que a velocidade de afastamento entre as galáxias é proporcional à distância entre elas. Para a gente entender isso, a gente pode pensar que se duas galáxias estiverem separadas por uma distância de 1 milhão de anos-luz, a velocidade com que elas se afastam uma da outra é de 21 km por segundo. Se a distância for o dobro, 2 milhões de anos-luz, a velocidade de afastamento vai ser também o dobro, 42 km por segundo. Sabemos com que velocidade as galáxias se afastam umas das outras no universo. Se rebobinamos o filme da história do universo, conseguimos saber quando toda a matéria que existe estava concentrada em um instante, com temperatura e pressão altíssimas. Tomando essa relação entre distância e velocidade das galáxias, a gente pode fazer uma conta simples para chegar à conclusão de que há 13,7 bilhões de anos atrás, todas as galáxias e tudo que nós conhecemos estava junto. O evento conhecido como a Grande Explosão, ou Big Bang, deu origem aos blocos fundamentais do universo, conferindo a eles enormes velocidades e energias. Entender a expansão do universo permitiu à astronomia concluir que o cosmos teve uma origem bilhões de anos atrás. Nosso conhecimento sobre o nascimento e a expansão do universo avançou bastante no último século, mas ainda há muito a se descobrir. Então, por que isso, né? Por causa do tempo, espaço, né? Nós estamos no nosso famoso agora, né? Porque a gente segue a flecha do tempo. Ontem, um universo menos expandido. Hoje, o universo do tamanho que é hoje. Amanhã, o universo mais expandido. Claro que você pode ter outras concepções de tempo, mas é essa que a gente adota em função do conhecimento da expansão do universo. Então, dentro dessa visão, tudo o que existe é o agora, é o presente, né? E que também a gente pode dizer que esse presente se faz no somatório dos registros vibratórios assimilados no passado e pela possibilidade da linha de expansão, que embaixo a gente está vendo, da totalidade vibratória construída, ou melhor, o presente se faz no instante que se forma a partir do passado com a possibilidade do futuro. Se a gente pensar na complexidade, né? O presente é a própria complexidade, porque ele é a união do passado com a possibilidade, com o choque do futuro, né? É o choque entre o passado e o futuro, você tem o presente, né? Se a gente pensar assim. Então, a gente tem essa ideia, né? E nesse presente, a gente traz todas as vibrações que estão no aqui e agora. A gente já viu naquele modelo que a gente tem do fractal, né? Que tem de estados superpostos, né? E assimilados durante a vida inteira pessoal através da interação com o meio. É como ele diz, tudo do universo estava lá no começo, está aqui hoje e estará amanhã, em princípio, nessa expansão, né? Então, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, né? O lado esquerdo da rua, o lado direito da rua. O lado direito está aqui, olha, estamos na bicicleta aqui, né? E vamos atravessar a rua. O lado direito da calçada ainda não existe para mim no presente, porque o meu agora está aqui. Se eu não atravessei ainda para o outro lado é o meu futuro. Certo? Por quê? Certo. Eu sei que o outro... Porque eu vejo. Mas... né? Mas você vê, então, se você vê, também é presente. Não. Meu não.
Meu só quando eu chegar do lado de lá. Eu vou construir meu trajeto até o outro lado. Mas aí você está falando fisicamente. Estou falando no presente. Sim, mas se eu estou aqui, estou vendo lá, lá existe para mim. Não existe. No seu, lá pode ser uma ilusão. Se você põe aquele óculos virtual, você vai ver um monte de coisa que não está ali. Pô, não tinha pensado assim. Tá? É claro que se existe o outro lado, é porque tem pessoas do lado de lá fazendo existir. Mas, de qualquer maneira, que é presente também. Né? Você vai entender o que eu estou dizendo já já. Calma. Depois a gente volta aí. O atravessar já é um presente, Sempre. não é? Cada passo é o presente indo para O futuro. lugar, futuro. Quando eu chegar do lado de lá, vai ser meu presente. Olha aqui. Por quê? Porque eu ainda não atravessei. Mas o atravessar, então, também é futuro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Cada passo você está Um dando cego que não vê o futuro. outro lado. Um deficiente visual que não está vendo o outro lado. Um surdo cego que não veja o outro lado. Não existe. Só vai existir quando chegar do outro lado. Sim, aí eu entendo, mas também o atravessar é um futuro. Mas aí tudo que você mas não exato. está, agora eu entendi o que você quis dizer. Entendeu? Só na hora que você Cada passo materializa. é um futuro. Cada passo Cada é passo um presente na direção do futuro. Então, é uma materializar do processo, tá? Ainda entendi. Cada passo está no presente em direção ao futuro, deixando o passado. Sim, entendi. E não tem jeito, você só pode um ou outro. Você só pode presente, na verdade, né? Você pode até olhar para um e para outro, mas o presente é que... Isso, presente é que rege. Porque, veja bem, o lado direito da calçada só existirá para mim na medida em que for avançando para o lado esquerdo. Sempre no presente, no tempo e espaço. Agora sim, aqui não existe mais. Aqui já foi passado. Não existe mais. Aí eu poderia botar o preto para cá, porque não existe mais, a não ser na minha memória. Eu estou do lado de cá. A questão é que tudo é tão próximo, captável tão rapidamente para o nosso sistema perceptivo, que não nos damos conta de que é apenas uma imagem de onde poderemos estar, a depender do que for construído no nosso futuro. Sabe por quê? Porque se eu saio da calçada e sou atropelada aqui, essa calçada nunca chegou para mim. Ah, então ela existe? Não. Ela acabou aqui. Nunca existiu para mim. Se eu nunca tivesse ido aqui, ela não existiria. O lado direito não existirá para mim no aqui e agora, no presente. O lugar onde não estamos pode não existir para nós no presente, mas existe para aqueles que lá estão no aqui e agora, no presente. Estão entendendo? Tentando. É porque a gente tem uma ideia de que a gente sabe que o amanhã existe. O amanhã não existe ainda. Nós é que vamos construir este amanhã até amanhã. Mas aí não é mais amanhã, já é o presente, já é hoje. Quando chegar lá. Se chegar, porque se eu infartar aqui essa noite, tiver um... acabou. É uma expectativa de futuro baseada numa memória, né? Então, a gente imagina aqui, né, a gente estava falando, né, da casa, a gente estava falando de cachorro, a gente imagina que amanhã eu vou estar aqui na minha casa, que eu vou ter eu tenho uma série de programações para fazer amanhã, então, não, tá tranquilo, isso existe para mim. Salvo aconteça um pequeno imprevisto que mude tudo isso que é lá o sistema não linear.
caótico, né, que a gente vê, quer dizer, uma pequena coisa muda tudo. É determinista, mas você não pode prever. É uma expectativa de futuro, mas não é o futuro. Vai depender de como eu vou construir. Quer dizer, na verdade, isso tudo é uma grande ilusão, né? É uma grande construção, eu É uma acho. grande construção. Falou bem, gostei. Construção, não é ilusão. Se você pensar que nada nesse planeta existe no amanhã, que tudo está sendo construído agora coletivamente por todos os seres desse planeta, É como se tudo estivesse solto e ao mesmo tempo preso, né? Meio. construção. É meio. Sim, ok. Ok. Se há de fazer. Isso dá uma angústia, né? A mim não dá mais, não, eu já vi. Isso eu escrevi. Mas né? Aí você deixa a gente angustiada. Eu, então, que entrei aqui de Tem paraquedas 24 agora. anos que eu escrevi isso, então, para mim, eu já passei da angústia. A angústia Acho que eu ficou vou lá no sair, passado. né? No presente, eu já entreguei os pontos, porque é isso aí. Depois dessa, eu acho que eu já resolvi. Dá licença, vou embora. Ah, você está construindo. Se é uma construção, Não, é. eu Se não tiver sinceramente, o eu não. amanhã, você construiu até o hoje. Daí a responsabilidade de cada atitude, de cada escolha, Pois de é. cada ato nosso, que a depender disso, um ângulozinho que você mude agora, você vai ver os efeitos lá adiante. É o bater da borboleta. Um detalhe, às vezes, que você deixa de fazer aqui, ou uma porcariazinha que você faz, não faz muito bem feito, na hora passa desapercebido, mas aquilo depois vai crescendo, vai aparecer lá adiante, que é construído. É construído. Isso me deixou. Eu não sei Tem se uma é ruim ou se é bom. Eu acho que responsabilidade danada na gente. Não é ruim, não. É muito bom. não, É a não sei gente se é que ruim. constrói. Bom, Se fosse o outro construir para você, seria ruim, mas é você que constrói. Mas aí tem o eu coletivo. mas todos têm a responsabilidade de construir para todos. Não, mas se você constrói bem o seu, e o Não. outro constrói bem para o outro. Sinto muito, me perdoe, minha querida. Todos Zulei, nós construímos se para um doido todos. vai resolver jogar uma bomba atômica aqui em cima de nós, já era. O que nós construímos já foi construído, acabou. Acabou, é verdade. Acabou. Agora, a gente pode sofrer consequências com o não construído do outro. É porque tem ou o mal coletivo. construído do outro. Aí a gente tem que ver o recorte. Lembra do recorte? O recorte você tem um recorte do eu individual, você tem um eu social, que é o coletivo, você tem um eu planetário, você tem um eu cósmico, porque são vários níveis de eu. Né? Então, você também é responsável pelo eu coletivo. Por todos os eus, por todos. Você é responsável pelo seu eu único, inteiro, indivisível. Aí não tem jeito. É isso aí. Essa consciência que nós não temos ainda, né, de que a gente é um indivíduo dependendo do recorte, e a gente é outro dependendo de outro recorte, porque você também é um eu coletivo. Por isso que essa coisa de ser você... Tem razão, Bia. Quando eu falei aqui, eu pensei só no eu, mas tem um eu coletivo. Agora, eu não entendo o eu cósmico. Esse eu não consigo entender. Porque nós estamos num cosmos, é uno, inteiro e indivisível, são recortes. Você é um ser cósmico. É porque a gente ainda não tem, é tão longe da gente, mas imagine se amanhã aparece um monte de ET por aí. Aí você vai ser identificada como a Zuleide, que mora em São Paulo, que mora em tal lugar, que mora mora no Brasil, que mora no planeta Terra, no sistema solar. Aí você já cria uma identidade cósmica. É porque a gente não tem isso, a gente está só aqui, olha lá. Então, a gente é importante, hein? Olha aí a importância que nós temos, hein? Já pensou aí?
Quem é você? Eu sou do ser cósmico. Nós somos. Olha aí, ó, eu nem sei, mas é legal. Olha, é Não sei se interessante. eu acho legal isso, não, se eu choro ou se eu rio. Como? Fiquei preocupada agora, fiquei preocupada. Veja só. Vamos fazer uma hipótese. A gente está naquele carrinho ali, ó. Esse carrinho aqui, ó. Tá? É o presente. Então, é o presente do motorista do carro. São 2 horas da tarde, certo? Então, ele sabe que ele quer vir até aqui, esse outro ponto onde está essa seta. Ele quer percorrer essa linha para chegar aqui. Então, pelo Waze, vamos dizer assim, ele leva 15 minutos. O trânsito está livre, ele vai chegar em 15 minutos. Tá? Então, ele vai começar a andar. Então, veja bem, aqui aonde ele quer chegar é o futuro do motorista do carro, concorda? É o futuro dele. Então, porque ele vai chegar aqui 2h15. Então, aqui este ponto é o futuro dele, quando aqui é o presente. Então, agora é 2 horas. Só que agora aqui também é 2 horas. Só que quando ele chega aqui, já vai ser o futuro dele, que é 2h15. Até aí, tudo bem. Perfeito. Agora, perfeito. Imagine que eu ponho um helicóptero. Do helicóptero pode servir o presente do motorista do carro. Assim como é também possível observar no presente todo o percurso que o carro deverá seguir na construção do seu futuro e seu destino. Quer dizer, esse helicóptero está conseguindo ver todo o percurso no presente do que é o presente do carro e do que será, em 15 minutos, o futuro do carro. Tá. E? Certo? Vamos imaginar, então ele está lá em cima, né? Aí nós vamos imaginar agora que aconteceu um acidente aqui e que isso vai impedir este carro de passar e chegar ao seu destino. O motorista aqui não sabe disso, porque ele não tem a visão daqui. Então, ele está todo feliz andando. Aqui é 15 minutos, não é 14. Ele está todo feliz andando, mas quando chegar aqui, este helicóptero que está vendo o presente de toda essa região já percebeu que no presente, né, podemos até dizer esse 14 aqui não está à toa, quando ele estiver no futuro do carro, em 14 minutos, então em 15, quando ele vai chegar no destino, ele vai se deparar com um acidente. Então, ele vai ver, né? Ele vai ver, percebe? Ele vai ver que ele não vai chegar. Então, ele vai chegar para o motorista do carro, vamos imaginar que eles têm pega o celular e ele conhece o cara. Olha, fulano, muda o trajeto, porque você vai empacar aqui. Muda esse trajeto, que seguindo essa linha, você vai empacar e não vai chegar ao seu destino. Porque está tudo congestionado, está um trânsito danado. Se a pessoa que está no carro não atender o helicóptero, a mensagem que o helicóptero mandou, vai acontecer isso. Ele vai parar aqui, pô, o cara lá do helicóptero bem que me avisou. Se ele atender, ele vai tentar buscar um outro caminho para chegar lá ou até vai desistir de ir. Certo? Se o motorista de carro não souber da existência de um helicóptero e ele recebe aquele comunicado pelo celular, o que ele vai dizer? Esse cara adivinhou. Esse cara viu o meu futuro. Ele viu o que ia acontecer comigo nos meus 14 minutos. Ele viu. Eu fui andando, eu insisti. Besteira, vou dar bola para esse cara aí que eu nem sei quem é. Quando chegou aqui, pum! Porra, como é que ele adivinhou? Boa pergunta.
Onde você vai chegar? Eu estou querendo saber. Estou te acompanhando. Também. Onde você está querendo chegar? Bom, parêntese aqui. Se possuímos um sistema inconsciente, você está lá no 8º seminário. Se possuímos um sistema inconsciente manifestado pelos sonhos, ondas eletromagnéticas, o nosso inconsciente estaria à velocidade da luz. Se possuímos um sistema consciente manifestado pela nossa capacidade simbólica de pensar, o nosso consciente estaria próximo à velocidade zero, se comparada à da luz. Os dois sistemas, lembra? Quando interagem, faz os efeitos relativísticos, que a gente viu lá, está aí o nome inconsciente relativístico dos sonhos. Mas isso foi dado lá no 8º seminário. Então, a nossa consciência, por ser passível de capacidade simbólica, estaria no contexto de 3 dimensões, e tudo mais do psiquismo que tem seus efeitos, mas não é passível de capacidade simbólica, mas existe, está em 4 dimensões, onde o tempo é a 4ª dimensão. Portanto, é impossível criarmos um modelo simbólico para o aparelho psíquico. Ele é inimaginável. A consciência seria apenas um instante desta totalidade em que o tempo se torna fixo, dando condições à capacidade simbólica. Está no meu primeiro livro, Macro-Micro, 98. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que, na verdade, a gente tem uma totalidade da realidade do universo subjetivo, da realidade psíquica. Mas a nossa consciência está restrita a um ponto. Então, se a gente colocar essa ideia como se fosse uma vidente, se o inconsciente se processa à velocidade da luz, enquanto o consciente se processa à velocidade próxima a zero, se compra da luz, o universo subjetivo possui 2 sistemas referenciais diferentes de assimilação e, portanto, de diferentes posições no espaço-tempo. Aproveitando o exemplo do helicóptero e do carro, seria como se uma mesma pessoa pudesse estar simultaneamente no carro e no helicóptero. Você está falando de adivinhação, sexto sentido. É isso. Como é que se processa esse fenômeno todo? É um mecanismo. Porque acontece, né? Acontece, é um mecanismo inconsciente, em que a pessoa, na verdade, ela, em nível inconsciente, ela tem um campo de percepção muito maior. Agora, essa pessoa consegue trazer para a consciência e dizer, olha, você vai encontrar a tendência sua é aqui. O inconsciente é como a totalidade e a consciência como um instante da totalidade. Essas bolinhas aqui seria a consciência da tridimensionalidade. Mas você tem todo o inconsciente de um e de outro e tem um campo de acesso que pessoas mais sensíveis conseguem acessar e trazer para a consciência. Seria o pressentimento? O pressentimento também cai aí. Com certeza. A gente vai ver. Pré-sentimento, É. Então, você acessa pelo inconsciente, né? Atender. Olha, você precisa ser vidente. A gente ontem estava falando de bebida, né? Precisa ser vidente. Se você pega uma pessoa que bebe 2 garrafas de cachaça por dia, que ela vai arrebentar o fígado e vai ter um problema sério no fígado, ou vai até morrer, vai virar uma alcoólatra. Precisa ser vidente para isso. Você está vendo o que ela está fazendo. Então, é a mesma coisa. Só que as pessoas mais sensíveis, ela captam a tendência das atitudes, do conjunto que a pessoa está fazendo com a vida dela, do que ela está construindo da vida, e aonde aquilo pode levá-la, se ela não mudar o rumo. Mas isso também chama-se um pouco de conhecimento de vida, não é? De vivido, não? Também não entra também nesse Sim, fator? veja bem, mas aí você não considera adivinhação quando uma pessoa... Não poderia, não. Isso é experiência. Mas nesse caso aqui, mas no fundo é a mesma coisa, só que um está no nível da matéria tão concreto que... E o outro está na premonição, não é? O outro está no inconsciente. Está no inconsciente e consegue ampliar o campo e consegue, pelas vibrações, né, acessar isso.
Quando um vidente pode falar sobre o futuro de uma outra pessoa, de fato, está se referindo aos acontecimentos do momento presente, não do futuro. E sua tendência de expansão. Ninguém prevê o futuro, mas prevê o que está acontecendo e a tendência daquilo. Ou seja, ou melhor, da expectativa de futuro se a pessoa prosseguir numa determinada trajetória em sua vida. Lá no meu livro, Homem Além do Homem, 2001. Então, olha, se você continuar, eu não sei de onde eu vejo isso, às vezes eu posso usar uma carta, eu posso usar, são artifícios que as pessoas usam, mas são pessoas mais sensitivas, que conseguem penetrar no consciente do outro, quer dizer, penetrar no inconsciente do outro, todos nós penetramos, mas essa pessoa consegue, de alguma maneira, trazer isso à tona e falar. E aí ela começa a falar um monte de coisas. Agora, é claro que são pessoas especiais, não é todo mundo, como a gente vê todo dia, um vidente por aí, não. São É o pessoas sensitivo, né? é o sensitivo mesmo, que consegue fazer esse artifício. Mas ela não está falando de futuro, está falando de tendência. Olha, se você seguir ali, você vai encontrar um obstáculo e não vai conseguir prosseguir. Ou então siga que o caminho está livre. Né? É nesse sentido que, de forma intuitiva, todas as pessoas sérias que fazem previsões as colocam como tendências e não como certeza. Percepção, né? Hã? Percepção. É exato, eles falam mesmo, olha, pode mudar. E não sabem nem dizer por que tem essa coisa, mas é assim. As previsões representariam uma possibilidade de expansão na expectativa de futuro. A adivinhação do passado também é em relação ao presente, pois seguiria a mesma via do que é concebido como uma previsão de futuro. A diferença seria que, ao invés de uma possibilidade de expansão via inconsciente, seria captado o que já foi expandido e, portanto, compõe a área do presente. Seria aquela anamnese, né, que a pessoa faz pelo inconsciente. É tudo sem pensar, não passa pelo pensamento. O pensamento, quando chega no pensamento, já chega pronto a via. Passa pelo pensar inconsciente. Isso se faz possível porque o inconsciente de uma pessoa está sempre em interação com o inconsciente das outras pessoas. E sendo assim, através da ressonância, pessoas mais sensíveis são capazes de captar os registros vibratórios em seu inconsciente e a seguir processá-los em seu consciente. E, portanto, prevê não algo do futuro, mas algo do presente, que se traduziria em uma condição que poderia resultar em uma expectativa de futuro, ou seja, em algum efeito do futuro próximo ou longínquo. Não devir, né? Hã? Não devir. Isso, não devir. Não devir. Está lá no meu livro, Homem Além do Homem, 2001. Tem que Aí, ler tudo de novo. hã? Vai ter que ler tudo de novo. Vamos ter que voltar a 2001 e aprender de novo Estamos para aqui. chegar aqui. Telepatia também poderia ser explicada pelo paradigma vibracional. Se o inconsciente funciona à velocidade da luz, seria possível a comunicação com uma outra pessoa do outro lado do planeta em poucos segundos. Por exemplo, João pensa em algo e o seu pensamento, registro processado na consciência, seria transmitido via sistema inconsciente para José. José capta os registros emitidos por João, já processados pelo pensar de João via o seu inconsciente e o processo na área de sua consciência. E ainda, se levarmos em conta que o espaço se contrai quando dois sistemas referenciais, um com a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo aproximado, e o outro com velocidade próxima a zero, se comparado da luz, se interagem, as distâncias processadas pelo ser humano macro-micro em nível do referencial inconsciente também diminuiriam se comparadas às distâncias processadas pelo ser humano macro-micro em nível do referencial de sua consciência. Quantas vezes, né? Uma vez eu estava no tempo do telefone antigo, que não é esse movendo hoje, eu pensei muito numa pessoa amiga, se eu pudesse falar com a fulana, não deu 10 minutos, ela me liga.
Naquela época não Isso era é meio que comum, né? Isso é meio que comum. E eu comecei a pensar em alguém. você, me deu vontade de te ligar. Olha, Isso é comum. É aquela minha amiga que mora no Ceará, quer dizer, foi do Rio de Janeiro para o Ceará essa comunicação. Tá? Assim também como a premonição e a intuição seriam registros vibratórios processados no inconsciente e que ainda não foram processados na consciência. Em outras palavras, seria uma captação inconsciente de algo que já vem interagindo com a pessoa, mas que por alguma razão não foi processado integralmente na consciência. Esses registros vibram nas imediações da consciência, permitindo assim a premonição e a intuição. Eu me lembro que eu vivi uma experiência, eu estacionava o carro na praia antigamente e ia para Laranjeiras. E eu pegava a lagoa, pegava o túnel, Rebouças, e saía ali no meio do Cosme Velho, enfim. E eu, quando eu peguei o carro, menina, me deu um negócio, eu comecei a sentir um medo, uma angústia. Eu disse, gente, o que é isso? E fui andando, fui andando, fui andando. Quando eu cheguei perto do túnel Rebouças, quem não mora no Rio de Janeiro, é um túnel enorme. Não é um túnel pequenininho, não, é um túnel muito grande. Quando eu entrei na entrada do túnel, parecia que o mundo, enfim, uma loucura. Aí eu me lembro que são 3 pistas, né? Eu me lembro que eu falei, eu não saio dessa pista do meio, nem que a vaca tussa. Eu me coloquei atrás de um ônibus, e atrás do ônibus eu fiquei. Não me pergunte por quê, era algo mais forte do que eu. Quando a gente começa a andar dentro do túnel, que ali no começo é muito lento o trânsito, né? Mas anda. Quando a gente começa a andar dentro do túnel, daqui a pouco, imagina uma cena que eu nunca tinha visto na minha vida dentro do túnel, eu passava ali sempre. Um sujeito veio a pé, na contramão, à direita, seria por onde eu poderia estar passando, né? Ou outro carro qualquer, lá sei eu, né? A pé empurrando uma motocicleta. No momento em que aquela cena passou, acabou o medo, acabou tudo. Então, era como se eu tivesse sendo intuído, visto o risco que aquela pessoa poderia estar me colocando, e provavelmente estaria, né? Porque, inclusive, o lado que ele vinha era o lado que eu deveria pegar a pista, porque para sair do túnel era aquele lado que eu ia pegar, né? Então, provavelmente, eu estaria correndo um risco enorme com aquela pessoa vindo. Quando aquela pessoa passou daquele jeito, o que era um absurdo aquilo dentro de um túnel, mas aconteceu, né? Acabou. Toda aquela angústia que eu estava vivendo passou. Aí eu disse, foi isso. Que eu captei desde lá, tipo 20 minutos antes de chegar ao túnel, porque a distância de onde eu estava até chegar ao túnel dava uns 20, 25 minutos. Quer dizer, foi uma intuição, uma premonição do que poder, mais uma intuição, porque a premonição, eu sabia que algo ruim podia acontecer. E a gente, milhões de experiências desse tipo, né? Desculpe. Um outro fenômeno bastante corriqueiro é o de se pensar em uma determinada pessoa e pouco tempo depois encontrar-se subitamente com ela, passando pelo mesmo lugar que você. De acordo com a ciência do sentido inconsciente das 2 pessoas, já teriam interagido, e por isso foi possível o registro da integração chegar à consciência. Esse aqui pensou nela, ela está aqui, mas eles não estão se vendo. Quando cheguei, acabei de pensar em você, não sei por quê. 5 minutos depois se encontram. Quer dizer, no futuro, eles se encontram. No futuro dos 2, né? Eles se encontram. Mas pode acontecer também. Se não fosse possível encontrar a pessoa nunca ele pensou nela, nunca vai saber que ela estava ali, porque ela virou para lá e não encontrou. O desencontro. Mas ele pensou, ele nem vai saber que pensou na pessoa, porque o inconsciente já tinha se conectado.
E da mesma maneira que não é possível se dar conta do que ocorre a interação inconsciente entre todas as pessoas e coisas desse universo, que assim vão se armazenando como registros do ser humano macromicro e poderão ou não um dia serem acessados conscientemente, ou seja, serem os registros vibratórios processados pelo pensar e tornar esse registro vibratório pensamentos. Porque o tempo todo nós estamos conectando, o tempo todo. Mas a consciência é uma redução disso para fazer o simbólico. Mas a gente está muito mais conectada e nem se dá conta das informações que estamos recebendo, das coisas que estamos... De repente surge uma ideia, não sabe de onde veio, de repente porque o vizinho teve uma ideia, o outro somou dentro da sua cabeça e deu aquilo. E por que isso é importante? Porque isso, veja como, se você olhar pelo padrão vibratório, fica fácil entender, relativamente fácil compreender esses fenômenos todos que têm tanto mistério. E isso serve para qualquer relação. Daí chegar, nós temos um campo vibracional, nós temos uma matriz sensível que entra em consonância, dissonância nas relações, inclusive na relação terapêutica. E você tem um eu sensível, que é aquele recorte do eu sendo capaz de experienciar o sensível de forma consciente, viabiliza o sentimento de eu que cada um tem de nós, si mesmo. Quer dizer, esse eu sensível viabiliza que a gente pense vários desses fenômenos. Então, você está, por exemplo, na clínica, ou qualquer lugar que você esteja, mas no caso da relação terapêutica, quando eu vou chegar lá com o conjunto, mas vai levar um pouquinho ainda para a gente chegar lá, você escolhe o que vai falar, você às vezes chega, na verdade, o outro fala aí que você vai ver de alguma maneira. Quantas vezes eu estou na clínica, eu penso uma coisa, a pessoa logo depois fala, ou eu falo, a pessoa, pô, pensei, isso acontece quase que direto. Porque é essa vibração inconsciente que vai nesse padrão vibratório, né, tornando-se consciente. Quer dizer, na verdade, nada planejado é assertivo, né? Nada que você planeja, você pode acontecer, mas também não pode. É construído. É construído ao longo do processo. Agora, se você quer ter uma construção boa que eu digo saudável, com sossego, com alegria de viver, vamos dizer, como o Corrute fala, você precisa ter 3 vértices: segurança e amparo, semelhança essencial, aceitação e valorização. Isso aí, na verdade, é para... Eu introduzi isso aqui. Semelhança essencial. Você não é um ET. Imagina você estar nesse grupo aqui, se sentindo um estranho. Você tem que se sentir pertencente, tem que se sentir aceito, valorizado, e tem que se sentir... Aí você vai se sentir amparado, seguro. Então, isso tudo no presente, no aqui e agora. No presente. O futuro não aconteceu. Nós estamos construindo a cada instante. E nunca chegamos nele. Porque só estamos no presente. Você pode até dizer, o meu presente de agora é o meu futuro de ontem. Isso sim. Barra. O que era futuro ontem.